Boa noite. Estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Hoje vamos falar sobre o primeiro seminário de formação pedagógica e pensamento nômade, experimentações curriculares, logo após a abertura do programa. Muito bem, nosso programa Centros de hoje, então, vamos falar sobre o primeiro Seminário Nacional de Formação Pedagógica e Pensamento Nômade, Experimentações Curriculares. Para abordar esse tema, temos conosco aqui o professor Cristiano Bedin da Costa, professor da Univates, integrante, então, do projeto de extensão Formação Pedagógica e Pensamento Nômade, obrigado pela presença. Professora Angélica Vier Munhoz, também professora e coordenadora do projeto de extensão Formação Pedagógica e Pensamento Nômade e do seminário especificamente, né? E as professoras Cláudia Horn, professora, então, da Univates, integrante também do projeto, e Fabiane Olegário, igualmente professora do curso de Pedagogia e integrante do projeto. Vamos lá. Antes de falarmos do seminário especificamente, nós combinamos aqui que vamos fazer uma pequena introdução para os desafios do processo pedagógico, da formação pedagógica hoje. Professora Angélica, é um tema bastante abrangente, né? Sem dúvida. Acho que pensar a formação pedagógica hoje nos remete a outros desafios, né? Porque não podemos mais pensar uma prática pedagógica, uma formação pedagógica que leva a uma prática pautada na repetição, não é, na representação, né? Na reprodução. Uhum. Né? É preciso pensar em práticas que envolvam a criação, não é? Que envolvam a experimentação. Né? E isso se torna um desafio até mesmo pensando na formação curricular, não é? Porque é necessário o exercício e o contato com outras matérias, né? Com a arte, com a filosofia, com a literatura, enfim, com o cinema, não é? Com outras áreas que possam, enfim, trazer outros temas e discussões a ser pensadas. Uhum. Não só outros meios, mas outros olhares, né, sobre outros o conteúdo. Olhares, outras práticas, outras experimentações também, né? Outras experiências que são necessárias, enfim, para uma prática mais inventiva. Claro. Digo isso porque eu me recordo que a nossa prática, nós, professores, praticamente a cada ano, a cada 2, 3 anos, muda muita coisa do nosso dia a dia de sala de aula em termos de tecnologia, né? Mas não é só uma questão de aportar novas tecnologias, é também trazer novos conceitos, né? É sobretudo um exercício de pensamento, né? Então, é movimentar o pensamento a partir de outros conceitos, né? De outras aproximações com outras áreas e temas. Certo. Quem mais aí? Eu acho que vinculado a isso que a Angélica trazia, nós temos uma pedagogia muito prescritiva, né? Historicamente, olhando para a pedagogia, nós temos aí uma série de receitas, de prescrições, de modos de fazer, né? E muitas vezes esse pedagogo busca um curso de formação ou o próprio seminário que nós estamos aí provocando para pensar diferente, mas para pensar uma prática daqui a um pouco muito voltada à prescrição, né? E acho que a Angélica traz aí um outro olhar de pensar muito mais vinculado à experimentação, à criação, de pensar de outros modos essa pedagogia também, né? E a própria formação de professores. E isso, né, certamente é um desafio que nós temos hoje, né, enquanto professores, né, formadores, né, de professores também, futuros professores. Importante isso, né? Quer dizer, é um ambiente que tem um duplo desafio. Não só pensar, mas também botar esse novo desafio à disposição do processo de formação de novos professores. Exatamente. Né? E eu penso, Sandro, que a ideia não é fazer aquilo que é posto, né? Mas fazer com, né? Não uma ideia de dever, né? Não é um imperativo isso, mas sim poder construir também essas relações junto, né? Senão seria apenas criar novas prescrições, né? Com certeza. E é muito difícil hoje, né? Romper com alguns modelos, né? Tão sólidos hoje do pensamento que nós temos, né? Sim. Então é um desafio constante, diário disso, né? O tempo todo. Certo. Professor Cristiano, seu olhar. Eu acho isso importante, acho importante frisar também, ouvindo as colegas falar, acho importante frisar os movimentos que estão acontecendo no próprio curso de pedagogia. A gente está iniciando nesse mesmo semestre também, com um currículo novo,
Um currículo cuja reestruturação foi todo pensado também para esse diálogo mais amplo assim da pedagogia com outras disciplinas. Então eu acho que o projeto de extensão e o próprio seminário sobre o qual a gente vai conversar aqui vem ao encontro desses movimentos que, de um modo geral, não apenas a pedagogia, mas eu acho que a Univates, de um modo geral, também vem empreendendo nesses últimos anos, assim, no diálogo do ensino, da educação com outros campos de saber e com outros campos sociais, de um modo geral. Vamos lá, uma questão básica, assim, ainda dentro dessa temática introdutória inicial. É muito comum a gente ouvir que o processo de ensino passa muitas vezes pela reprodução daquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente teve como experiências positivas e negativas com os nossos professores. Isso explica um pouquinho essa resistência a mudanças ou a tentativa de reprodução desses mecanismos que a gente vivenciou, nós, enquanto alunos, e trazemos para a nossa experiência de professores? Isso é válido? Eu acredito que sim, porque, na verdade, as práticas discursivas vão nos constituindo, né, enquanto sujeitos, né, e vão nos moldando, né, determinadas subjetividades dentro desse discurso. Então, eu parto do pressuposto que sim, né, nós somos constituídos por muitas coisas, né, em N espaços que nós circulamos. Então, eu penso que sim, eu acho que há discursos muito fortes aí de verdades, né, acerca da educação, acerca do processo de aprendizagem, né, do ensino, e que muitas vezes é aquilo que a gente falava antes, né, promover essas fissuras, né, provocar essas brechas, às vezes é complicado, assim, né. E vou além. Nós somos uma instituição de ensino aqui, Univates. Quer dizer, vocês trabalham muito fortemente na formação de professores que vão lá para fora, na realidade. Mas também tem a questão da aplicação do processo pedagógico dentro da própria Univates, né? Que talvez não seja o maior desafio de vocês, mas que seja um espaço também de prática. Eu acho que os próprios professores da Univates acabam participando muito, interagindo muito com aquilo que se propõe, até pelo próprio mestrado, né? E projetos de pesquisa, que nós vamos falar logo mais. Mas numa formação superior se pensa muito na atividade prática como a base do conhecimento, né? Muitas profissões acabam trazendo isso. O professor tem experiência de mercado, mas muitas vezes ele não tem exatamente uma formação pedagógica. Dá para se aprofundar o processo pedagógico, mesmo quando a pessoa é muito fortemente calcada na questão prática, operacional, conhecimento técnico da profissão? Eu acho que sempre que é possível, lógico, né? Mas é preciso esse exercício de pensamento mesmo, né? A prática não é um exercício técnico só, né? Tão somente, assim, é muito mais do que isso, né? Por isso que uma prática pautada numa criação, numa experimentação, ela vai exigir que o professor ele tenha uma formação que se abra, não é, a outras áreas, que se abra a outras temáticas para pensar e para exercitar isso, não é? É diferente de uma prática que se pensava em que só reproduzia aquilo que aprendia, como tu falavas antes, né? Então, eu vou reproduzir um modelo de ensino, de escola, não é que eu tive, né? Isso é um jeito muito fácil de pensar o ensino hoje, né? De pensar a educação e muito desconectado com esse mundo que a gente vive, né? Que, enfim, são outros tipos de formações e de acesso, né, à própria formação, à própria informação. Então, acho que não condiz mais, não é, com essas gerações que estão vindo aí. Né? Parece que então, o grande desafio, desculpa, Angélica, mas é justamente deixar de ver a prática como essa simples empiria, digamos assim. E a partir daí, eu acho que pensar teoria e prática como coisas indissociáveis mesmo, né? Essa prática não vem do nada. Ela pode vir através de uma reprodução, que era um pouco aquilo que a Fábio estava falando, mas eu acho que ela vem muito do pensamento que está implicado aí, né? Ou seja, e esses movimentos que a gente vem tentando fazer aqui, seja no projeto, vamos fazendo seminário, através de grupos de estudo, ciclo de debates, é justamente criar espaços em que essa prática também possa ser pensada, ou seja, que a gente entre em diálogo com as mais diversas teorias, que isso fatalmente vai acabar acarretando numa prática a outra. Né? Eu acho importante isso que o Cristiano traz, assim, que essa ideia de separação teoria e prática, ela na verdade não existe, né? Porque aí nós pensaríamos assim, bom, então a gente faz uma formação, discute a teoria e depois eles vão lá e vão aplicar isso na prática.
não é? Quer dizer, o exercício da teoria e da prática, eles andam junto. A partir do momento que eu estou pensando, eu já estou criando a própria prática, né? Enfim, então, essa separação que por muito tempo se pensava... A gente precisa quebrar esse paradigma de que haja uma ruptura aí. Quer dizer, a prática não é a aplicação da teoria, né? Certo, certo. A prática, acho que já é a própria vida, né? A vida já é uma prática, né? E isso não pode ser desvinculado de uma vida, né? A gente está falando aqui de formação, professores, formação pedagógica, enfim, dentro de uma instituição, mas essa formação, o que a gente tem pensado bastante, discutido dentro do projeto, é que não se pode se desvincular isso da vida, né? Então, isso tudo, e a vida, né, é experimentação o tempo todo. Pegando um gancho aí com a sua fala, a vida está lá fora, vamos olhar a pedagogia agora, ou o desafio de vocês, professores, pelo outro lado. Como é que está o perfil do aluno, da sociedade? Quer dizer, cada vez mais se trabalha a questão da autonomia ou uma certa liberdade e a importância da participação do aluno no processo que não é mais só de ensino, é permanente de uma aprendizagem troca, né, professor e aluno. Como é que está esse desafio pelo ponto de vista do outro lado? Quer dizer, o aluno que está sentando em sala de aula, ele cada vez mais está exigindo mais do professor, né? Eu acho que não apenas as instituições de ensino de um modo geral, assim, escolas, centros universitários, eu acho que de um modo geral, cada vez mais a gente está abandonando essa ideia de que os estudantes vêm aqui para serem formados para algo específico, né? Você vem aqui para sair especialista em algo que lá fora você vai encontrar um espaço. Eu acho que parece cada vez mais evidente que a demanda é por uma formação mais completa mesmo, assim, digamos assim, em que o espaço de ensino seja um espaço onde esse aluno vai ter possibilidade de receber o maior tipo de formação, de lidar ativamente com essas informações, de fazer escolhas também, eu acho, de exercitar a autonomia, mas para isso ele precisa ter acesso, né? Sim. E eu acho que a universidade é esse espaço, assim, não apenas de formação de um sujeito específico, de um aluno específico, mas a abertura de um espaço em que esse aluno possa se experimentar, possa conhecer realidades diferentes, enfim. Eu até gostaria de dar um exemplo, assim, por exemplo, nós estamos com esse currículo novo, nós temos um seminário que é sobre cinema, né? E a ideia do cinema não é no sentido de, bom, vamos ver com eles filmes para que eles possam depois trabalhar com seus alunos, né? É muito mais no sentido da formação deles, assim, de poder pensar o cinema com outros olhares, de poder o cinema ser um movimento também de pensamento, não é? E que permite criar outras coisas, não é? Que permite um olhar mais sensível sobre, enfim, né? Até os colegas podem falar mais, que estão trabalhando no cinema. Então, não tem essa separação, assim, de que a formação é uma formação para que eles depois vão trabalhar isso na sua prática. Não, é uma formação que constitui a produção da subjetividade deles enquanto professores, mas enquanto sujeitos que vivem nesse mundo também, não é? Ótimo. É muito mais no sentido de aperfeiçoar, talvez a gente possa dizer assim, não sei, a relação desse aluno com o cinema, com o objeto fílmico, do que propriamente aperfeiçoar a formação de um sujeito que vai usar o cinema para depois para algo. Isso pode ser trabalhado nos mais diversos níveis. Alguns alunos nossos que estão nessa disciplina, por exemplo, nunca foram ao cinema. Então, a própria ida até o cinema já é a capacitação, já é um exercício super importante. Perfeito. Ok, com isso fechamos o nosso primeiro bloco. Já voltamos com todo o aprofundamento disso e especificamente o seminário em questão, após o intervalo. Bem, voltamos então ao nosso segundo bloco, hoje falando sobre o primeiro Seminário Nacional de Formação Pedagógica e Pensamento Nômade e Experimentações Curriculares. Conosco aqui, professor Cristiano Bedin da Costa, professor da Univates, integrante do projeto, então, de extensão, formação pedagógica e pensamento nômade, a professora Angélica Vier Munhoz, que é professora e coordenadora do projeto de extensão, a professora Cláudia e a professora Fabiane, Cláudia Horne e Fabiane Olegário, também professoras do curso de Pedagogia e componentes aí, integrantes do projeto de extensão. Vamos lá, o projeto de extensão, professora Angélica, como é que ele se caracteriza, como é que ele se conforma e quais são os seus objetivos e o processo de realização? Então, Sandro, o projeto de extensão, formação pedagógica e pensamento nômade, ele surge no primeiro semestre de 2013,
para dar conta de algumas atividades que já vinham sendo realizadas pelo curso de pedagogia, né? Como alguns grupos de estudos, algumas palestras, oficinas e tal. Então, ele concorre a um edital, não é, de extensão, e então nós conseguimos constituir esse grupo. É um grupo de 5 professores, mais um bolsista, que trabalha com esse projeto, promovendo agendas semestrais de atividades. Né? Cada semestre, então, são propostos grupos de estudos, oficinas, ciclos de debates, palestras, saraus, enfim, há uma diversidade de atividades, algumas que têm uma continuidade a cada semestre, como os grupos de estudos, e outras que estão sendo reinventadas a cada semestre, não é? Aí um pouquinho essa questão do pensamento nômade também. A gente acho que sim. Por que o pensamento nômade? Porque o pensamento nômade é uma ideia de um pensamento movente também, né? O nomadismo é um movimento, não de uma estratificação do pensamento, mas um pensamento que não se sedentariza, né? Que vai se movimentando, né? Ele não se cristaliza, então, ele está sempre buscando... Né? E a ideia é essa também, trazer um pouco desse nomadismo no próprio projeto, né? Enfim, e o objetivo do projeto, eu acho que ele funciona um pouco como quase um currículo paralelo, não é, ao curso de pedagogia, porque ele vai trazendo outros temas para discussão que normalmente não entram diretamente no currículo formal do curso, né? Ou entram muito brevemente, né? Então, permite sair um pouquinho dessa estrutura mais formal. Então ele vai trazendo o cinema, a fotografia, a arte, a literatura, a filosofia, né? Outros pensadores, em formas de grupos de estudos, de oficinas, de palestras e tal, e que vão complementando a formação e essas atividades ocorrem aqui na Univates, ocorrem externamente? Qual é o ambiente delas? Agora todas ocorrem aqui. Até semestre passado, nós tínhamos uma atividade, que era o Imposturas Literárias, que ocorria num café, no espaço, depois um tempo na Livraria Nobel. Mas agora a gente está, em função do Café do Teatro, a gente também está valorizando o espaço que tem aqui, né? E uma coisa importante ainda é que, embora esse projeto esteja vinculado ao curso de pedagogia, ele é aberto para todos os outros cursos e, inclusive, para público externo, né? E a gente tem tido essas demandas, assim, de professores de escolas, de comunidade geral, que têm participado de todas as atividades. Eu ia comentar justamente isso, assim, ele é um projeto de extensão que nasce no curso de pedagogia, mas ele abre, né, as suas atividades, enfim, para todos os cursos da Univates. E é interessante que num dos semestres eu trabalhei num curso de ludicidade e infância, né, e nós tínhamos, sim, pedagogos, enfim, professores, né, interessados, mas também nós tínhamos alunos da engenharia, né, para pensar a questão da ludicidade. Eu acho que isso é uma característica também do nosso projeto, né, pensar para além da pedagogia, né, buscar as outras áreas para pensar a educação junto conosco, né. Então, acho que isso é uma característica aí bem bacana do projeto. Eu acho que se constitui com um pensamento transversal, né, onde vai recolhendo, vai compondo com as outras áreas, outros saberes, né. É muito interessante. Eu, particularmente, coordeno, né, há 9 semestres, esse é o 9º semestre. É uma atividade anterior ao projeto, o Grupo de Estudos do que Pode Educação. No ano passado, então, está me acompanhando agora, ajudando na coordenação, a mestranda Ana Paula Grisel. E a cada semestre, como diz a prof. Angélica, nós temos uma atividade, né? A gente propõe atividades diferenciadas. Uma agenda um pouco diferente. E é interessante, assim, porque a nossa proposta do grupo, ela parte dos interesses dos participantes, né? Alguma inquietação, seja por uma pergunta, uma interrogação, ou a ideia de, bom, a gente tem que pensar um pouquinho mais desse conceito, né? Então, isso que vai... Eu acho que essa construção coletiva, ela é muito bacana, assim, né? Não tem alguém que sabe nesse grupo, né? O saber é compartilhado. E, claro, mesmo que a gente pense dentro da filosofia da diferença, junto com Deleuze, junto com Foucault, a gente tem essa ideia, assim, muitas vezes, bom, mas aqui é a teoria, né? E lá na escola as coisas são tão diferentes. A gente sempre traz esse contexto da escola junto para poder problematizar com aquilo que a gente vem estudar, né? Então, isso é muito interessante. Muito legal a sua colocação, porque todos nós já participamos de grupos de pesquisa, grupos de extensão, e é muito comum que, às vezes, a gente participe de um grupo que é proposto a partir de uma experiência de domínio do conteúdo, né? Eu gosto muito de tal área, eu me sinto expert em tal área, então vamos fazer um grupo que vai discutir tal área.
quando, na verdade, o processo de vocês é um pouco o inverso, né? Quais são os novos desafios, o que não estamos dominando, o que não estamos utilizando com toda a extensão e poderíamos fazer, quer dizer, acaba revertendo esse processo que seria muito comum em outras áreas, né? Eu sou o bambambam em tal área, então vamos falar sobre isso. Não, vocês acabam propondo assuntos que vocês veem como potencial, como não acabados, né? Esse semestre, por exemplo, 2015A, a gente propôs, então, a ideia de pensar o conceito de aprender, né? Bebendo no filósofo Deleuze, mas para poder, com esse conceito, problematizar esse aprender que é calcado na ideia de que alguém ensina e alguém aprende. Certo. Então, a gente está, né, dentro da escola, dentro da instituição, e até a gente pode pensar esse conceito para fora do muro da escola, né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, o professor ensina, o aluno aprende, né? E o Deleuze vai nos deixar algumas pistas, dizendo que não sabemos como, de antemão, como alguém aprende. Né? Então, assim, é justamente isso, é pensar sobre o próprio pensamento, esse exercício constante, né, o tempo todo, né, ele vai produzindo essa nova subjetividade. E também a ideia de deslocamento, né? Puxa, mas né, quem sabe a gente vai também experimentando outras possibilidades, né? Claro, sempre a partir de um referencial e sempre articulado, como eu disse antes, ao contexto que isso está inserido, né? Ok, vamos lá. O projeto de extensão, então, tem esse fio condutor, processo de aprender neste semestre, né? E quais são as atividades que vocês mais ou menos poderiam citar que estão acontecendo na agenda deste semestre, por exemplo? Grupos de estudo, incontáveis grupos de estudos, eu acho, nesse semestre, sobre temas variados. Para além desse grupo sobre o qual a Fábio estava falando, a gente tem mais um grupo que vai trabalhar especificamente com fotografia. Certo. Me ajudem agora, por favor. Na área, com a professora Mariane. Repita, eu acho que A professora Mariane tem um grupo de estudos para discutir, aí bem focado Hannah Arendt, na educação. Certo. A gente tem um outro grupo que são de duas ex-alunas, que está sendo coordenado por duas ex-alunas do curso de pedagogia, de psicologia aqui da instituição, que são egressas, que pode a clínica. Que pode a clínica no contemporâneo. São grupos abertos, né? Isso que é importante. Geralmente eles têm um número de vagas limitadas ali, mas qualquer pessoa que tiver interesse pode buscar ali pelas inscrições nos eventos e fazer a inscrição nesses grupos. E cortando um pouco o Cristiano, depois a gente segue nas atividades, acho que é interessante também comentar que muitas vezes as pessoas não participam das primeiras atividades e acham que não podem mais participar, né? E a todo momento também as vagas, né? Tendo vagas, inscrições podem acontecer. Não é porque eu perdi o primeiro e segundo encontro, bom, agora eu não vou mais acompanhar a atividade, nada disso, né? É bastante dinâmico. Acho que é interessante. Eu acho que é bem o perfil dos grupos de estudo mesmo, né? Que é a partir de um problema comum e esse problema vai sendo abordado durante todo o semestre. Então, não tem hora para chegar ou para sair, né? Acho que o movimento é esse mesmo. Para além dos grupos de estudo, a gente tem um ciclo de debates com imposturas literárias, que eu coordeno, que ele ocorre uma vez por mês no café, aqui no Café do Teatro. Temos o Diálogos na Pedagogia também, são palestras, então, temas diversos. Estão acontecendo oficinas também a respeito de... Oficinas pensando cinema, literatura e infância também. Nós temos outra atividade que é pensar a ludicidade, a infância, né, nos espaços da nossa brinquedoteca, do curso. Tem também uma oficina trazendo a dança, uma trazendo a questão fotografia, também uma trazendo um pouco da ditadura, então tem uma discussão mais política. Eu acho importante mencionar que essas atividades, elas não são só ministradas por professores do curso de pedagogia, não é? Inclusive, tem alunos também que são convidados ou se dispõem a oferecer essas atividades, como é o caso desse grupo de estudos de duas alunas da psicologia, não é? Então, e acho que isso também mostra um pouco a quebra nisso que a Fábio falava antes, nessa relação professor ensina, aluno aprende, não é? A gente não está ali para ensinar, trazer um saber, né? Mas, enfim, para compartilhar ideias, experimentar alguns pensamentos, né? Então, tanto alunos quanto professores de diferentes cursos podem ser ministrantes, podem propor uma atividade. E ainda em relação a imposturas literárias, que eu acho que está na 5ª edição agora, né?
Uma das coisas que eu acho que move assim, essa atividade é que cada um vem para falar de uma paixão. Né? Então, um literário, um pintor, um filósofo, né? Alguém, enfim, que já tem uma experiência de leitura, né? Que teve alguma aproximação e que traz nesse dia, então, para compartilhar com as pessoas que estão ali. Então, também, assim, um deslocamento desse lugar, não é de saber, não, é exatamente trazer um pouco da sua experiência, daquilo que de alguma forma lhe afeta, né? Legal. Até inclusive no grupo, esse semestre, a gente sempre tem aquela ideia de trazer pessoas, né? Isso que a Angélica dizia é bacana, assim, compartilhar. Nós temos previsto a presença de 3 artistas, né, no grupo de estudos desse semestre, 2 artistas plásticos e uma atriz, para nos compartilhar conosco o processo de criação, né, da ideia de que a arte e o aprender, como é que eles se conjugam aí, né, como é que eles se constituem. Perfeito, ótimo, acho que são bons exemplos. Só salientando, eu acho que sempre é importante essa questão de que a abertura para a comunidade externa, né, mas a riqueza que isso representa para o aluno, para o profissional da pedagogia também que está aqui dentro ou que já saiu, que pode estar permanentemente voltando e se refazendo o seu processo, né? Quer dizer, os nossos alunos hoje da pedagogia têm todo esse conteúdo como um diferencial. E né? nós temos vários egressos, né? Professores que já estão atuando na prática, tal, que têm voltado e participado das atividades. E uma coisa importante de enfatizar é que todas as atividades são gratuitas, né? Quer dizer, não tem nenhum tipo de pagamento. Ok. Falamos sobre o projeto, então, de extensão. Terminamos nosso segundo bloco. No próximo bloco, vamos falar especificamente, então, do Seminário Nacional que vem por aí. Já voltamos. Voltamos, nosso terceiro bloco do programa de hoje. No bloco anterior, estávamos falando de algumas das atividades que são desenvolvidas dentro do projeto de extensão e ainda faltou citar alguns detalhes aí. Então, o que mais temos aí como descrição de atividades do projeto de extensão especificamente? A gente tem, acho importante frisar dois movimentos que a gente fez a partir do ano passado, que são atividades um tanto nômades também, assim, que não são fixas na agenda, mas que a gente pretende abordá-las de uma outra maneira. No semestre passado, a gente fez em parceria com a Rádio Univate, com alguns alunos do curso de Comunicação Social, né, na disciplina de estágio supervisionado, um programa de rádio que durou no segundo semestre, foi ao ar no segundo semestre, né, do ano passado, chamava Intratável, e tinha como objetivo abordar o amor na contemporaneidade a partir das mais diferentes esferas, assim. Então o programa, na verdade foram 8 programas, organizados sempre em função de um tema: amor e tempo, amor e música, amor e morte, amor e espera. Contava sempre com convidados, enfim, tinha um formato bastante interessante. A gente está em negociações para levar isso ao ar também no semestre que vem. E o e-book, né, Angélica, que eu acho que é interessante falar também, que foi um resultado num grupo de estudos, acho que aí, grupo de estudos 2014A, que a gente trabalhou com um pintor chamado Francis Bacon, e a partir daí os integrantes do grupo de estudos escreveram textos a partir dessa experiência, e esse e-book foi lançado recentemente aqui pela editora da Univates, então está disponibilizado também, se chama Francis Bacon em Nós. E acho que esse tipo de atividade é extremamente importante, eu vejo, porque coloca também os participantes do projeto em um lugar de autoria também, de se experimentar, seja na programação de um programa, seja na escrita, se experimentar como autores mesmo, né? Fazer o pensamento circular também, isso eu acho que é extremamente rico, assim. Sim. Transferir para a produção aquilo sobre o que se está pensando. Materialidade. Né? Eu acho interessante reforçar esse movimento também, assim, o quanto de um grupo de estudos ou de uma atividade vai gerando também outras, né? Então, o Intratável, ele também surgiu de um grupo de estudos que vinha discutindo um livro do Roland Barthes chamado Fragmentos do Discurso Amoroso. Né? Então, paralelo a isso, a esse grupo de estudos, surgiu também esse movimento, né, de trazer a discussão, trazer, na verdade,
pensar o amor por meio da rádio, né? Certo. E o e-book também, né? Então, assim, foi uma proposta de um livro também, não é? Do Francis Bacon, que gera um e-book, né? Então, também é uma forma de não só de divulgar o que está sendo feito, mas também da gente levar essas discussões adiante e dar uma materialidade, muitas vezes, para elas, né? Quer dizer, a gente pode identificar aí que há uma linha que conecta todas as atividades, todos os temas e todos os formatos que o projeto de extensão se propõe. Eu lembro, Sandro, num semestre que foi um tema, uma proposta que as professoras de uma escola pública tinham interesse em pesquisar, né, em estudar, que era relativo à questão da alfabetização na idade certa, né, do pacto, né, e nós, vamos estudar isso. E desse estudo nasceu uma pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa. E dessa pesquisa nasceu uma publicação, né? E até mesmo nós encaminhamos a eventos, né? E ele foi aceito num evento na Colômbia, né? Então a gente foi, né? Nós participamos desse evento, né? Colocamos o projeto, falamos desse compartilhar, essa partilha e aquilo que eu vinha falando antes, né? O que nos inquieta, né? O que nos incomoda. Então isso vai para muito além de talvez só ficar aqui dentro da instituição, né? Nossa ideia é essa também, né? Poder discutir, né? Problematizar, enfim, né? E nesse roteiro surge especificamente o primeiro Seminário Nacional de Formação Pedagógica e Pensamento Nômade, Experimentações Curriculares. Quer dizer, como é que é a consistência desse evento, para quem é, quando é, o que ele se propõe, inscrições de trabalhos, como é que tá esse processo todo? Então, esse seminário ele surge vinculado ao projeto de extensão, e também vinculada a uma pesquisa sobre currículo, que faz parte do mestrado em ensino e também tem apoio do CNPq, né? Ela está vinculada a um grupo de pesquisa chamado Currículo, Espaço e Movimento, né, do diretório do CNPq, e que, enfim, nessa aproximação projeto e pesquisa, né, surge essa ideia do seminário para ampliar as discussões que vêm sendo feitas, não é? E de alguma forma também poder aprofundá-las, né? Então, o seminário está sendo proposto agora, dia 9 e 10 de abril. Né? Nós temos já 160 inscritos, mais ou menos isso, né? 100 e poucos trabalhos inscritos também, de pessoas de diferentes lugares do Brasil, né? Nós temos uma parceria também com a URGS e com a Unipampa, estamos trazendo palestrantes de lá também, e também palestrantes de São Paulo, enfim, né? Então, está bem diversificado, trazendo esses temas que têm circulado tanto no projeto de extensão, que envolve arte, literatura, cinema, filosofia e tal, quanto nessa pesquisa mais voltada para a questão do currículo. Quer dizer, o seminário ele é um momento de transição ou de conexão da extensão com a pesquisa. Exato. Que aí é um grupo... Até porque muitos professores que estão no projeto de extensão também são os pesquisadores dessa pesquisa, desse grupo de pesquisa sobre currículo. Certo. Quais são as linhas, qual é a programação do seminário, como é que está previsto isso? Disseste 9 e 10 de abril, é isso? 9 e 10 de abril. Isso, nós começamos então no dia 9, no turno da tarde, né, com toda a organização do pessoal que vem de fora, enfim, credenciamento. E a nossa abertura é um sarau literário com o Edu Pacheco, da URGS, né? Justamente para estar contemplando a questão da música, da experimentação, né? Ele faz a abertura aí do nosso sarau. E na noite, então, do dia 9, nós contamos com o Júlio Gropaquino, né, onde faz a palestra de abertura, enfim. E no dia 10, então, nós seguimos também com várias programações, enfim. No turno da tarde, nós temos 7 grupos temáticos, que era o que a Angélica trazia dos trabalhos, né, já enviados, já aceitos, enfim, para apresentação nesses 7 eixos temáticos aí. Eu acho que é interessante também essa vinculação, essa conexão, como tu falavas antes, né, Sandro, de pensar a arte, né? A arte compõe conosco, né? Então, assim, nós também vamos, nós estamos organizando, né, algumas exposições, né, de alguns artistas que vão estar pelo campus,
né? Vão estar circulando pelo campus, essa é a nossa ideia também de circulação, né? E esses artistas, então, são aqui de Lajeado, né? Nós vamos ter, por exemplo, no Espaço Arte do 7, nós vamos ter fotografias, exposição de fotografias com Tuane Eggers, né? No Espaço Arte do Prédio 3, nós vamos ter a Desirê, né, de Azambuja. Agora eu não sei... Ritten Kaufmann, né, que vai estar apresentando para nós, que vai estar expondo para nós uma arte, ela é artista plástica também, uma arte de nanquim e aquarela, né, em papel, né. Na Brinquedoteca também é um espaço que a gente vai utilizar. Na Brinquedoteca vai passar alguns vídeos, né, a gente vai ter a possibilidade de ver alguns vídeos. Esses vídeos são do fotógrafo Paulo Hopper, né, que é a ideia de lapsos do tempo, né, Tempestades de Porto Alegre. No Espaço Arte do 9, a gente vai ter 2 artistas expondo fotografias escritas, que é a Aline Lenz e o Paulo Hoppe, e o Alessandro Sens, que vai estar no Espaço Arte do Prédio 8. E o Sens, ele trabalha com a ideia de colagem e montagem de objetos, né? Então, concomitantemente ao nosso seminário, isso vai estar ocorrendo, né? Então, é muito bacana, assim. É claro que não é só para participantes, né, do seminário, mas é para o público também, que possa prestigiar e gostar, né? Eu acho muito bacana porque vocês revelam uma atenção para aquilo que é a proposta de vocês. Quer dizer, tu vai fazer um encontro que é formal, da discussão técnica, teórica, mas também respeitando as linhas e posturas do próprio pensamento nômade, que é passar por outras linguagens e outros elementos, né? E acho que isso se mostra, acho, de uma forma bastante clara na programação, né, do seminário, tal como a Fábio estava falando, e também nas falas, eu acho, nos momentos de palestra, de mesas redondas, porque a gente tem na palestra de abertura, como a Cláudia falou, o Júlio Gropa, que é um professor da USP de São Paulo, mas que vem falar do Departamento de Psicologia e vem falar especificamente da relação indissociável, na verdade, entre escrita e vida, literatura e vida. Na sexta pela manhã, a gente vai ter a professora Sandra Coraza, do Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS, e ela vem juntamente com o Nilson Oliveira, que vem de Belém, ele é ensaísta, e ele mantém lá uma revista literária que é a Polichinelo, que é super interessante, assim, está comemorando 10 anos agora e que conta com publicações de nomes do Brasil e do mundo, assim. E a Sandra e o Nilson vão estar falando dessa relação também entre escrita e educação. No sábado à tarde a gente vai ter os grupos de trabalho aí, né? São 7, na sexta à tarde, desculpe. Os grupos de trabalho, eu acho que em breve deve estar saindo também a agenda, né? Com as apresentações. E na sexta à noite a gente tem uma fala a respeito de cinema, com a professora Rosa Fischer e Fabiana Marcelo, ambas da URGS. E também uma atividade super legal que após a fala do Júlio na quinta à noite a gente vai falar de música e semiologia do rock lá no Galeras, com essa moçada da Unipampa que está vindo, que eles têm um projeto de extensão super legal lá, que é o Pampa Stock. Eles criaram um universo lá no Pampa em que eles estão debatendo essa questão da semiologia, da educação, da comunicação com o rock and roll. E essa atividade vai ser no Galeras Rock Bar também, na quinta à noite. O próprio ambiente já respeita... Exato. Essa questão da ambiência é muito importante. Certo. Então, a gente vai tentar circular, acho que muito mais do que circular por esses diferentes campos, é muito mais que um tráfego. Eu gosto de pensar como um tráfico mesmo, que é arrancar coisas e trazer coisas do cinema para a educação, levar coisas da educação para a música, porque assim as coisas se tornam, acho, mais interessantes e mais ricas, assim. As disciplinas conversam entre si. Perfeito. E todas elas têm um objetivo comum, que é a criação, né? Eu acho que durante muito tempo o erro foi pensar que a educação não precisava criar também. Mas ela precisa, como esses outros campos também, né, para se manter viva. Então, nada mais natural que a gente aprender com esses caras, dialogar com eles e ver de que modo a gente pode lidar com isso. Ok, perfeito. Acho que além disso é importante também dizer que a gente vai ter publicações de alguns livros, né? Na sexta-feira, no final da manhã, da Sandra Coraza e alguns outros autores. No Galeras também tem uma banda também do pessoal de Porto Alegre, que é Transatlântico, a canção, enfim, que vão tocar lá também, uma criação deles também, né?
Tá. Enfim, Ok. outras coisas paralelas. Fechamos o nosso terceiro bloco, já voltamos com mais detalhes ainda, um pouquinho ainda do evento e as formas de participação para você que está assistindo, saber como se integrar nessa atividade aí que promete aí nos dias 9 e 10 de abril. Só um instante, já voltamos. Voltamos então ao nosso quarto e último bloco do programa Centros de hoje. Estamos falando especificamente do primeiro Seminário Nacional de Formação Pedagógica e Pensamento Nômade, Experimentações Curriculares. As inscrições para ouvintes, né, para quem quiser assistir e participar, estão abertas ainda. Seguem abertos até o dia do evento. Até o dia do evento. E a possibilidade de inscrição é pelo site de eventos da instituição? Ou www.univates.br/Seminário Nômade. Seminário Nômade. Okay. Todas as informações ali necessárias. Programação, tudo ali. A inscrição é para todos os eventos, não é por atividade. Não, é um evento. Não, é para todo o evento. Certo. É uma quinta e uma sexta-feira, lá no mês de... Quinta noite, tarde e noite e sexta manhã, tarde e noite. Certo. Então, quem faz a inscrição faz para este pacote todo, Certo, né? certo. Todo o evento. E as atividades, em geral, vão acontecer no auditório do prédio 7, aqui da Univates, mais alguma... Com exceção dessa atividade no Galeras, a quinta-noite, do sarau e o credenciamento serão feitos no Centro Cultural. No Centro Cultural, lá no teatro. E as palestras todas no auditório do 7, e os GTs, então, no prédio 3 e 7, em salas de aula no prédio 3 e 7. Como esse seminário ele tem um vínculo tanto com o projeto de extensão, quanto com a área de pesquisa do nosso mestrado em ensino, a senhora comentava que há aí um apoio, uma participação e até isso nos dá um respaldo formal também da CAPES, né? Quer dizer, a CAPES tem uma participação aí no evento, né? Isso, nós contamos com o apoio da CAPES, então, né? Através de um edital de eventos. Isso não só é um apoio financeiro, como também é um reconhecimento, né? Exato. E também o apoio, então, do Centro de Ciências Humanas e Sociais, não é? E o do PPG, não é? Mestrado em Ensino também. Certo. Acho que é uma experiência fantástica, né? Não só pelo olhar da formação pedagógica, né? Mas me interessa muito essa questão do nomadismo, né? Quer dizer, o quanto outros olhares, outras situações, outras experiências precisam ser consideradas e aportadas como vida, né? A professora Fabiane comentava lá no início. E aí a gente tem que juntar essas duas situações e poder ver o quanto isso nos contribui. Professores de outros centros também, né? Egressos da casa, por aí afora. Ok, isso sobre o seminário. Vamos lá, agora voltando um pouquinho para o projeto de extensão, quais são as novas possibilidades ou o seminário aponta para que direções, a partir daí, como passou o seminário, para onde vai o esforço do grupo de extensão? Eu acho que o esforço do grupo do projeto de extensão é esse exercício mesmo de ficar criando outras coisas, né? Então, assim, a gente lança uma agenda e aí, assim que ela começa a funcionar, já em seguida, a gente começa a pensar na próxima agenda, né? Na agenda do semestre seguinte. E essa ideia sempre de, bom, que de novo a gente vai criar, né? Então, tem surgido, cada semestre são algumas, como eu disse, que tem uma continuidade, como os grupos de estudos, mas outras que são pensadas ou a partir das próprias discussões do semestre anterior, ou então a partir das ideias que vêm surgindo do grupo mesmo, né? E eu acho que o seminário ele vai potencializar isso também, né? Perfeito. Ele vem fortificar essas discussões e potencializar o segmento do projeto de extensão, né? Trazendo outras formas, outros formatos mesmo, né? De atividades. Quer dizer, a partir do seminário a gente pode esperar um nomadismo ainda mais intenso para o próximo semestre. E a ideia é que gere um próximo seminário, né? Então, acho que os movimentos estão andando junto, assim, tanto do projeto quanto do seminário, né? E é fazer essas parcerias também, que para a gente é super interessante, né? Que é a parceria com a URSS, com a Unipampa, né? A gente vai fazendo aproximações também, que, enfim, né? Também potencializam as nossas discussões aqui. Certo. E isso, inevitável pensar um pouquinho, como é que esse tipo de desafio vocês... como é que ele chega na nossa escola, no dia a dia do nosso professor que está lá trabalhando com a formação do aluno básico, né? Isso, para ele também é importante isso, né? Não só no nível de projeto de extensão ou de pesquisa, mas tentar
trazer isso para o chão, né? Que é um pouquinho que vocês comentavam lá no início. Né? Eu acho até assim muito interessante, Sandra, essa tua exposição. Teve 2 semestres que várias professoras de escolas públicas, né, participavam do grupo, né? E o quanto isso foi interessante, não é uma devolutiva, mas é poder pensar o quanto as discussões do grupo possibilitavam um repensar pedagógico, né? Enquanto professores lá na escola, como tu dizia, né? Então, quer dizer, muitos professores ali que, enfim, tinham concluído o seu ensino superior, a sua licenciatura, retomaram os estudos, né? Foram para os seus mestrados, especializações, a partir talvez de alguns questionamentos, de algumas interrogações e provocações, deslocamentos que começaram a ser feitos de forma muito tímida, né? Aqui eu só quero abrir parênteses, né? Não é uma forma pretensiosa de dizer, bom, o grupo trouxe, né, essa questão, assim, mas houve alguns movimentos, né, nesse sentido, assim. Provocações, né? E muitas, fizeram disciplinas em outras universidades para poder pensar um mestrado, né? E é isso que é interessante, assim, né? Tu poder provocar alguém, né? Tu poder tocar em alguém, né? Não não é aquela ideia do professor que toca ou de alguém, como nós falávamos antes, de um grupo que diz, né? Mas é a própria experimentação mesmo, né? Essa modificação de si consigo mesmo, né? Essa relação que a gente tem, né? Então, isso foi um semestre que me marcou muito depois, né, esse retorno, né, das professoras. Né? Eu acho interessante acrescentar também que isso que a Fábio traz, que nós temos vários mestrandos hoje, alunos do mestrado em ensino, que começaram nessas aproximações com projeto de extensão e voluntários da pesquisa, que hoje são mestrandos e que são bolsistas da pesquisa e também voluntários, né, do projeto, seguem com a gente nessas discussões do projeto. Né? Então, essas aproximações ensino, pesquisa e extensão acabam sendo efetuadas super fortemente, assim, né, nessa parceria pesquisa, da pesquisa do currículo, o projeto de extensão, né, e o próprio currículo novo do curso de pedagogia. Né? E pensando na provocação que o Sandro nos faz, né, para pensar a questão desses professores, enfim, que estão na escola e vêm participar do nosso projeto de extensão, né, eu acho que no momento que eles se experimentam, né, e experimentam aqui conosco alguns movimentos diferentes, lá na escola, eles também vão ser aquelas pessoas que daqui a um pouco vão criar algumas resistências, né, algumas micro-revoluções aí, talvez quase que invisíveis dentro da escola, né, mas eles também vão começar a produzir esse movimento nesses espaços, né? Que seguem com seus currículos, enfim, que seguem com as suas propostas, mas que vai ter esse movimento constante de um repensar, né? Sim. Nós temos essa expectativa, assim, né? Dessas linhas de fuga aí dentro desses movimentos que são mais duros, que são mais fechados, né? E a gente tem buscado uma aproximação maior até, né, com a Secretaria de Educação, enfim, enfim, todos os professores, rede pública, privada, tal, são super bem-vindos, né, que se aproximem do projeto. Então, também fica um convite a eles, né. Sim. Recentemente, eu e a professora Cláudia, né, nós temos, então, tarefas que se dividem no grupo, né, como as tarefas são várias, eu e a professora Cláudia, então, tivemos visitando algumas secretarias, né, também a Coordenadoria Regional de Educação, mostrando, né, as nossas atividades, apresentando essas atividades, né, e para ir para, talvez, uma parceria, né, e também a nossa ideia também de conversar com esses professores, né, pensarmos juntos com eles, né. Acho que é muito legal essa ideia de que essa ruptura e essas provocações não surjam apenas por parte dos alunos ou da sociedade, mas também pelo nosso desafio enquanto fazer pedagógico, né? Quer dizer, o professor realmente buscando o seu melhor. Parabéns aí a todo o grupo. Obrigada. Algo mais a salientar? Não, acho que fica só o convite, então, para o seminário, né? Quem ainda não se inscreveu, ainda tem a possibilidade de se inscrever, né? E participar. Tu disseste que a inscrição vai até a data do evento. Até a data do evento. Está possível aberto fazer ali, na mesma data. Havendo ainda espaço vagas físico, ainda, vaga, sim. fica-se liberado. Não apenas para o seminário, mas também para as atividades do projeto também, né? Que Claro. faz também pelo Para as atividades site. do projeto, tu disseste que tem ali o site para inscrição no evento, é univates.br/.
Seminário Nômade. Seminário Nômade. Isso é para inscrição No no evento, seminário. no seminário No em si. seminário. E para quem quiser ter informações sobre as atividades, Na as própria- oficinas, aí como é que localiza vocês? Na ou como página é que- da Univates é possível ter acesso ali através de eventos. Setor né? eventos, Setor Então, eventos. www.univates.br/eventos. Eventos. né? E aí vão estar Ali vai aparecer a listadas. lista das atividades. Fora que vão ser isso, nós temos uma disponibilizadas. agenda de extensão que sai semestral em forma impressa e também virtual, que fica circulando. Então, também as pessoas podem fazer contatos solicitando E que as pode ser agendas. acessada pela página do evento também, isso é uma coisa Também, importante. exato. Ali Na- no evento vai ter Do uma seminário. opção... Do Do seminário. seminário. Tá certo. O seminário vai ter a opção de Sobre sobre o o projeto, projeto. Sobre o e projeto. ali E as tem acesso agendas. às atividades. Ok. Isso é importante que as pessoas realmente aproveitem esse momento para criar uma conexão não só com o seminário, mas também com o projeto de projeto. extensão, com todo o movimento, tem com toda a continuidade. ideia, com todo o conceito. Ok, então eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Acho que é um momento importante. É um momento, mas que na verdade é um movimento. Exato. Né? A fotografia do evento ela faz parte de todo Sim. uma linguagem em constante evolução e é uma experiência importante. Parabéns pelo trabalho. Espero que a gente possa estar gravando um próximo programa Centros, pegando toda a repercussão, os novos movimentos, as novas atividades nômades e quem sabe o segundo seminário e aí sim já num caráter internacional. Quem sabe internacional, né? Perfeito, ótimo. É importante que a gente tenha bons desafios, né? Obrigado pela presença de vocês também, por terem nos acompanhado. Com isso, encerramos nosso programa de hoje e esperamos que você esteja conosco novamente na próxima semana com outro tema aqui no programa Centros, na TV Univates. Boa noite.